Olá pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta videoaula nós vamos falar, ou começar a falar sobre a função exponencial. A função exponencial será começada a estudar, mas logo após rodar a vinheta. Bem, nas funções polinomiais vistas até o momento, quais foram as que você já viu? A função de primeiro grau e a função de segundo grau, ou quadrática. Essas duas funções são funções polinomiais, visto que elas são definidas por um polinômio. Então, nós já vimos funções polinomiais, não vimos ainda exponenciais, agora vamos ver. Mas nessas polinomiais, a variável x encontrava-se na base do termo. Então, por exemplo, era ax ao quadrado. O x é base e o quadrado é o expoente. Então, o x, a variável, no caso das polinomiais, estavam na base. Já na função exponencial, a variável vai aparecer lá no expoente. Bem, vamos para mostrar como é uma função exponencial básica. Não? Esse aqui é o modelo. F de x igual a elevado a x. Veja que o A, pelo que está dizendo aqui, ó, é um número real. Então aqui vai ter um número elevado a x. Então o x não vai estar na base, vai estar no expoente. É isso que caracteriza uma função exponencial. O nome exponencial vem do fato do x estar no expoente. Agora o A, além de ser um número real, ele é positivo. O que significa positivo? Que ele não é nem negativo e nem zero. E também ele é diferente de 1. Então ele não pode ser nem negativo, nem 0 e nem 1. Mas ele pode ser fracionário. Não tá dizendo que não pode ser fracionário, porque entre o 0 e o 1 existem as frações, né? Muito bem, vamos agora ver alguns exemplos da função exponencial. Aqui um exemplo, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. Simples assim, né? Veja, o 2 é um número real. Ele é positivo e diferente de 1. Um outro exemplo, f de x é igual a 3x mais 2. Nossa, professor, mas aqui apareceu já o x mais 2. Tudo bem, veja que aqui eu dei um exemplo da função exponencial básica, mas ela tem algumas variações. Nós vamos estudar com bastante cuidado aí nas próximas aulas. Outro exemplo, f de x é igual a meio elevado a x. Pode ser o meio aqui? Pode. O meio é um número que está entre o 0 e o 1, mas ele é positivo, e não é nem 0 e não é nem 1, então pode sim. E por fim, nessa sequência de exemplos, aqui, ó, f de x igual a 3 elevado a 2x menos 1. Veja que aqui nós podemos incrementar um pouquinho o expoente, não é sempre só x, né? Pode ser x mais 2, 2x menos 1, ou outros até mais complicados. Bem, vamos ver agora os gráficos da função exponencial. Por que eu disse os gráficos? Porque são só esses dois modelos aqui. Esse modelo do lado esquerdo, ele aparece quando o A é um número maior do que 1. Então, por exemplo, aqui o A é 2. Então, sempre que o A for maior do que 1, o gráfico tem esse formato aqui. Ele vem lá do infinito, depois ele passa aqui no 1, sempre passa no 1, e depois vai para subindo infinitamente. Então essa é a característica do gráfico da função exponencial quando o A for maior do que 1. Agora, quando o A for fracionário, ou seja, estiver entre o 0 e o 1, essa notação matemática serve para indicar isso, que o A é um número entre o 0 e o 1, então ele é fracionário, como por exemplo esse aqui, ó, meio elevado a x. Então quando isso acontece, o gráfico muda de lado, né? Aquele gráfico que era subindo, agora ele é descendo. Eu quero aproveitar para falar aqui para você o seguinte, como a gente tem uma limitação aqui de espaço, a gente não tem como ver essa linha, não teve como ver essa linha mais à esquerda e nem essa mais à direita. Mas essa linha, embora vá se aproximando drasticamente aqui do eixo horizontal, ela nunca toca o eixo horizontal. Ela vai se aproximando, mas nunca toca o eixo horizontal. Isso é muito importante você saber. Portanto, a imagem, ou as imagens da função exponencial nunca é o zero,
Não tem nenhum número que quando você eleva um número real, que você eleva ele a um expoente qualquer, que dê 0. Isso não existe. Então, por isso que graficamente a gente vê que não há possibilidade dessa linha que representa o gráfico tocar no eixo do horizontal. Espero que você guarde essas duas figuras aí na sua cabeça, porque você já tem as retas, você já tem as parábolas e agora você está vendo a curva exponencial. Bem, vamos agora resolver algumas equações exponenciais, né? O objetivo do estudo é quase centrado na resolução de equações exponenciais, como essa aqui, ó. 2 elevado a x é um número que dá 8. Então veja só, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando um valor para o x. Então 2 elevado a x, que é o número que eu estou procurando, tem que dar 8. Esta equação é muito simples, né? Bastante simples. Basta você fazer, por exemplo, testando, né? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. E 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então já achamos a resposta. Não precisamos fazer nada, basta um pouquinho de raciocínio. Mas se eu quiser fazer isso, como é que eu faço? Bom, primeira coisa, nós vamos fatorar o número 8. Então, o número que tiver desse lado, nós vamos fatorar. Você deve se lembrar da fatoração do número 8, ou de um número qualquer. Você escreve o número aqui, coloca um traço vertical e vai dividindo o número pelos números primos, começando pelo 2 e só mudando se não der mais para dividir por 2. Mas o 8, olha, quando você divide por 2 dá 4, você divide o 4 por 2 dá 2, você divide o 2 por 2 dá 1. Então, o que significa? Significa que o 8, ele é 2 elevado ao cubo. Ó. 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo. Então, o que nós vamos fazer? No lugar deste 8, nós vamos colocar esse 2 elevado ao cubo. Então, essa expressão passa a ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Agora, veja só, nós temos aqui, ó, duas potências, elas são iguais e as bases também são iguais. Ora, para que duas potências sejam iguais, se elas têm a base igual, é necessário que os expoentes também sejam iguais, senão elas não serão iguais, né? Então, por exemplo, se no lugar do x aqui eu puser 5, 2 elevado a 5 não é igual a 2 elevado a 3. Esse expoente e esse tem que ser igual. Portanto, a gente conclui, para encerrar a equação, que o x vale 3. Coisa que nós, claro, já sabíamos desde o começo. Mas, se quiser resolver, e muitas nós teremos que resolver, você vai seguir, como dica, esse primeiro processo aqui. Para esse tipo de equação, este é o processo. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 2, que é 3 elevado a x é igual a 81. O exercício é similar, só mudam-se os números, né? Então, o que nós vamos fazer? Como nós fizemos aqui, vamos fatorar o número. Que número? Agora nós vamos fatorar o número 81. Veja bem, o 81 não dá para dividir por 2 porque é ímpar, mas dá para dividir por 3. Dá 27, dá para dividir por 3, dá 9, dá para dividir por 3, dá 3, dá para dividir por 3, dá 1. Então veja que o 81 é 3 elevado a 4, observe, 1, 2, 3, 4, então é 3 elevado a 4. E nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos pegar esse 3 elevado a 4 e colocar no lugar do 81, já que eles são iguais. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. E agora vamos repetir aquela explicação. Se 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4, se duas potências são iguais, são iguais, e elas têm bases iguais, então é porque o x tem que ser igual a 4. Os expoentes também têm que ser iguais. Espero que você tenha entendido esses dois exemplos aqui. Vamos para o terceiro exemplo. Olha aqui, ó, 2 elevado a x menos 2 é igual a 128. Apesar desta circunstância, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos fatorar o número 128. Então, 128 ao dividir por 2 dá 64, dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Quantos números? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Significa então que o 128 é 2 elevado a 7. O que nós vamos fazer? A mesma coisa que já fizemos no número 1 e no número 2. Vamos colocar o 2 elevado a 7 aqui no lugar do 128. Então veja só, 2 elevado a x menos 2 é igual a 2 elevado a 7. Olha lá, 2 elevado a 7 é o mesmo que 128. Agora, de novo, duas potências que são iguais e as bases são iguais, então é porque os expoentes são iguais. E isso me permite escrever o quê? Que o x menos 2 é igual a 7. Só que dessa vez nós ainda não chegamos no valor do x, né? Nós chegamos que x menos 2 dá 7. Mas isso é uma equação de primeiro grau que você já aprendeu. O que nós vamos fazer? Passar o menos 2 para cá, trocando o sinal. Vai ficar 7 mais 2. E 7 mais 2 dá 9. Esse é o resultado desta equação aqui. Bem, espero que você tenha entendido e na próxima videoaula nós faremos mais alguns exemplos de equações exponenciais. Até a próxima!